O que realmente importa nos testes de pré-temporada? Conforme vocês estão vendo, estou aqui assistindo, tentando entender o que está acontecendo. Muitos fãs se empolgam, outros não assistem, outros não estão muito aí, outros estão focados e tentando descobrir o que consegue sobre as equipes. E aí vem a pergunta, o que realmente importa nos testes de pré-temporada? E para tentar responder essa pergunta, eu achei um vídeo aqui nas minhas pesquisas, num canal chamado Will Knowledge. Will Knowledge, que provavelmente é do Matt, que é lá do Matt and Tommy, que era do antigo WTF1. Então vamos assistir junto, acompanhar e tentar entender. O vídeo está em inglês, mas eu vou pausando e fazendo a resenha em cima. Lá, ele já começa com a pergunta, o que realmente importa nos testes de pré-temporada? As coisas que a gente deve focar e prestar atenção, tentar entender. Ó. Primeira coisa, tempos de volta. Vão ajudar ou não vão ajudar? Vamos dar uma olhada. Olha lá. Ó, o que realmente importa nos testes de pré-temporada. A legenda aí, vamos abrir junto. Coisa que a gente deve prestar atenção e coisa que a gente tem que ignorar. E aí ele já começa com a pergunta. Tempos de volta são de ajuda ou não? Pois é, ó. Aqui ele comenta que nos testes do ano passado a Red Bull estava lá em cima, lá fazendo as melhores voltas, e aí a gente sabe o que aconteceu. Dominância completa e total. Pois é, mas aqui um ponto interessante, ó. Ó, mas ano passado, ó quem estava fazendo boas voltas também com a Alfa Romeo, ó, Valtteri Bottas. Então isso entusiasmou muita gente, mas no final decepcionou muita gente, porque os caras terminaram em P9. Ó, inclusive ele lembra uma fala do Jolyon Palmer aqui, que era o cavalo ali, o cavalo Dark Horse, o cavalo negro ali, mas deve ter outro significado, né? Talvez o azarão ali da temporada, mas a gente sabe como o Alfa Romeo acabou, né? Olha lá. P9 nos construtores. Olha lá, e aqui ele fala que não é porque as equipes fizeram bons tempos de volta no teste de pré-temporada ou maus tempos de volta que quer dizer que elas vão ir mal ou bem na temporada. Não reflete isso. Até porque eles estão testando, né? Testando um monte de coisa, configuração, preparação do carro, setup diferente, rodando o carro com menos combustível que o normal. Então, o objetivo dos caras é ter a maior quantidade de informação possível aí. Olha lá. É colher o maior número de informações possível do carro aí, etc., para poder ir bem na temporada. Olha lá, ele até brinca aqui com os torcedores da Ferrari, não quer dizer que se o Charles Leclerc fizer uma excelente volta ali que vai cravar alguma coisa na temporada. É mais uma ilusão aí para os torcedores da Ferrari. E aqui ele falando, ó, E aqui é um ponto legal. Antigamente, nos testes de antigamente, tinha-se muito mais tempo e as equipes rodavam aí com o carro com uma quantidade mínima de combustível para o carro fazer volta rápida, fazer tempos de volta aí para iludir quem estivesse olhando ali as equipes pelo lado de fora, tentando trazer patrocinadores, né? Que é um carro da Arrows, os patrocinadores pensarem assim, bom, o carro tá voando, vou patrocinar esse carro aí, mas na verdade era uma ilusão total. Hoje em dia não dá para fazer mais isso, porque os testes são bem curtos e eles não podem perder tempo nenhum.
mas ainda as equipes correm com quantidade de combustível diferente em algumas voltas aí. Inclusive, ó, se a Haas fizer bons tempos de volta, ó, eles são. Até porque se a Haas, né? Ele tá falando aqui, se a Haas fizer bons tempos de volta, não vai surpreender, porque eles eram bons nas qualificações ano passado. O problema deles eram nas corridas aí. Upgrades aí, ó, atualizações de carro. Olha lá. Aí ele comenta da Red Bull que foi extremamente corajosa e trouxe algo totalmente diferente e inovador. Ah lá. E aí ele comenta que provavelmente com todas essas mudanças calculadas aí, eles deram outro foguetão aí para Max Verstappen. Olha lá. E aí ele questiona, né? 24 vitórias vindo aí na temporada, o que é que vocês acham disso? Acho que as 24 não, mas vai ser bastante. E aí ele fala que se os upgrades, as atualizações não derem certo, eles têm tempo ainda para reverter e entender rápido aí nos testes de pré-temporada para tentar trazer já o mais rápido possível para as próximas corridas, né? 3, 4 corridas aí já tentar consertar uma possível cagada ou um possível caminho errado que as equipes tomaram, que foi que a Mercedes tentou fazer, né? E aí ele brinca aqui com a foto do Adrian Newey olhando pro carro da Mercedes e falando, eu posso consertar. E aí ele vem falando sobre as pinturas do carro, ó. Olha lá. Que os caras lançam os carros aí nessas semanas que passaram. A gente fez conteúdo, eu reclamei bastante lá no Instagram sobre esses carros cheios de fibra de carbono. E aí, se eles tiverem problemas com peso, ainda eles podem arrancar a tinta do carro. E aí, para mudar aí o que foi lançado, eles podem mudar alguma coisa ainda. Olha lá. E aí ele brinca, né, que mesmo achando improvável dessa vez que as equipes tirem cor do carro, mas se tiver algum problema com o peso, eles não vão pensar duas vezes em fazer e vão fazer o trabalho do David Croft mais difícil aí, porque vão ser tudo carro preto, né? O David Croft é o cara que narra a Fórmula 1 na Inglaterra, que é brabíssimo, inclusive, tá? Esquece Sérgio Maurício, esse cara aqui tá louco. Ó, aqui um ponto importante. Confiabilidade. O carro precisa rodar a maior quantidade de voltas possível. Então vocês podem reparar que as equipes que têm o carro que mais fazem voltas é os que provavelmente já começam com o pé direito, porque sabe que esse carro não vai quebrar, esse carro vai chegar no fim da corrida. E aí ele está usando um exemplo aqui da Honda lá de 2015, que tinha Jenson Button e Alonso, e dava muito problema, e os caras não conseguiram completar, se eu não me engano, 40 voltas nos testes de pré-temporada, o que é muito pouco. E aí já explana todos os problemas que o carro vai ter durante a temporada. E a dupla era muito forte na época, era Alonso e Jenson Button, aí, dois campeões. Olha lá, e eles acabaram terminando em P9 naquele ano, com apenas 27 pontos. Foi trágico, foi trágico. Foi aquele episódio que o Alonso manda aquele GP2 Engine lá, GP2 Engine. É. E aqui, ó, ele já deixa claro, e para mim também, pelo que eu conheço e pelo que eu fui estudar, é a coisa mais importante. Quem completa a maior quantidade de voltas é a equipe que já está começando com o pé direito e que vale muito mais para se basear em alguma coisa, para a gente se empolgar ou se decepcionar, do que propriamente tempo de volta, né? Voltas rápidas. Voltas rápidas em teste não vale de nada. E o peso maior é a confiabilidade, né? Quanto de voltas o carro completou lá no Bahrein. Inclusive, se eu não me engano, quem mais fez até o momento aqui é a Red Bull, tá? E aí um outro fator importante que são pneus. Como os carros
né? Tirando a Red Bull, que mudou também, as outras também trouxeram atualizações, fizeram coisas diferentes, mudou a aerodinâmica do carro, às vezes mudou o centro de gravidade, né? A gente viu o carro da Mercedes que deslocou um pouco o cockpit para trás, se eu não me engano, a pedido do Lewis Hamilton. Ou seja, os carros mudaram, queira ou não, eles mudaram. E aí eles têm que ver como o carro reage com os pneus, com os compostos. E isso já se percebe muito nos testes de pré-temporada. Ele deixa aqui, ó, como os pneus vão interagir com o carro, etc. E é muito importante porque a estratégia de pneus, a estratégia da equipe nos testes aí de pré-temporada que eles vão fazer, vai refletir diretamente na primeira corrida, porque é no mesmo circuito, né? Então, eles têm que... Eu até voltar aqui um pouquinho, ó. Ele comenta... É o mesmo local. E aí aqui, ó... E talvez é uma E talvez seja uma das telemetrias mais importantes aí, né, dos dados, que é a relação pneu com o carro, etc. Enfim, vídeo acabou. Estamos aqui seguindo, assistindo os testes, então aí vocês têm uma pequena noção junto comigo do que prestar atenção, o que não prestar atenção. Vai ter muita zoeira, vai ter muito meme, mas no fim das contas, o que vale mesmo, o que vai pegar é na semana que vem, na corrida aí. Enfim, esse foi o vídeo, reagi aí junto com vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Comentem aí se faltou alguma coisa, se vocês observam alguma coisa diferente. Estamos aqui para aprender junto com vocês, fãs da Fórmula 1. A gente continua aqui assistindo os testes e sigam a gente lá no Instagram, que lá eu faço uma resenha aqui, reajo ainda mais rápido. E é isso, em 5 segundos está começando outro vídeo e bora que bora.